A Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, por intermédio de sua Coordenadoria de Educação e Cultura, apresenta este programa de integração com a Academia de Letras, Ciências e Artes. O programa será uma roda de conversa, um bate-papo, com a participação de 2 acadêmicos da área de Ciências e Letras. Um deles, a funcionária pública aposentada, auditora fiscal do trabalho, Fernanda Gianazzi. E o outro participante, o aposentado agente fiscal de rendas, Antônio José Laede Souza, que abordarão o seguinte tema: leitura e comunicação. Esclarecemos ao público que estamos seguindo todos os protocolos de segurança sanitária. Os participantes estão em um ambiente controlado, com distanciamento permitido. Pois é, Fernanda. Muito bom estar aqui para nessa roda de conversa, para esse bate-papo, né? Nosso encontro sempre na academia, de maneira muito formal, né? Muito formal, né? E há 2 anos que não participamos, não temos as nossas reuniões, né? E estamos sentindo falta aí dessas reuniões, desse bate-papo com os confrades e confreiras, né? Mas estamos aqui nessa roda de conversa aqui para esse bate-papo aí sobre literatura, comunicação, né? Eu também fiquei muito feliz com o convite, tá? Porque nós que somos da área de ciências, às vezes a gente fica um pouco surpreso, mas eu acho importantíssimo ter esse momento de interação entre nós, né? Já que com esse afastamento obrigatório, né, e necessário, agora talvez possamos voltar às nossas reuniões presenciais, mas enquanto isso, né, esses encontros, assim, pelo menos os nossos pares aí, fico muito feliz também de revê-lo. Pois não. Estamos aí falando aí sobre comunicação, sobre leitura, né? Eu estava falando sobre a importância dos pais, né, na formação dos seus filhos com os leitores, né? Então a gente percebe aí um afastamento muito grande da literatura, da leitura, por conta da própria internet, né? E aí os pais às vezes delegam aí essa responsabilidade aos professores, né? E o que é ruim, né? Então eu acho, do meu ponto de vista, que seria interessante que tivesse uma participação muito maior dos pais aí, né, na conversa com seus filhos, uma leitura até compartilhada, né? Para que eles se tornassem leitores e fossem amantes da leitura, né? O que você acha disso? Acho fundamental. Eu tenho uma única filha e essa era a nossa, vamos dizer, rotina, a leitura, né, noturna. E hoje ela é uma leitora voraz. Se formou, hoje é uma advogada, mas isso acompanhou toda a vida. E nós que viemos, eu que vim de escola pública, não é? Nós líamos muito, não é? E eu acho que realmente é preciso incentivar o gosto pela leitura. Evidentemente que hoje precisam, eu defendo que há outras formas de fazer que se estimule a leitura, porque hoje é muito mais visual, né? Então, acho que é o repensar do momento, principalmente que a linguagem hoje é uma linguagem de internet, é rápida. Então, como fazer os nossos jovens se interessarem por essa leitura e não ficar preso a uma tela de computador? Eu, particularmente, não gosto, não leio no computador, tenho dificuldades, porque eu preciso, sabe, manusear o livro, sentir o livro. E até uma questão pitoresca, minha filha está lendo uma versão de Olhai os Lírios do Campo, que eu li ainda na escola, no ginásio. E ela pegou uma edição de 1940 e alguma coisa. E eu disse, nossa, Ellen, inclusive isso deve ser até com, né, uma grafia, uma ortografia da época. Ela disse, muito interessante. E ela está lá, folheando aquele livro que ela herdou aí, uma biblioteca, e eu fiquei muito feliz dela não rejeitar por ser um livro antigo, para não dizer um livro velho, porque não seria adequado. Realmente a gente tem uma grande preocupação, né, das atividades que eu desenvolvo aí, na visita às escolas e tal, conversando aí com professores, com estudantes também, né? Você realmente vive um novo tempo e que, claro, que aí você tem que buscar novas maneiras, né, de que o aluno, o garoto, tenha
interesse pela leitura, né? Então a gente percebe alguns comentários dizendo que se lê menos e tal, mas isso por conta também dessa falta desses projetos, desse incentivo à leitura também, né? Porque nas atividades que eu desenvolvo por aí, eu percebo que os estudantes, depois, quando eles participam de uma atividade assim, que ele tem interesse, eles acabam se envolvendo em leitura e acabam descobrindo o prazer da leitura, né? Então, isso é muito interessante. Então, alguns exemplos que eu tenho da minha família, meus filhos, eu sempre os fiz leitores, né? E eles passam isso para os meus netos também. O meu filho, por exemplo, tem por hábito ele fazer uma leitura compartilhada a toda a família durante toda a noite, pelo menos por meia hora, né? Então, é interessante, ele, a esposa e os 2 filhos lendo. Então, meia hora e acaba, ele fala, poxa, pai, às vezes tem um envolvimento tão grande que eles acabam passando daquela meia hora, ficam até um tempo maior. Sim. Que houve, né? Gostou da leitura, né? Então, tudo isso tem que se fazer, buscar novas maneiras, né? Novas maneiras, fazer, por exemplo, na escola, o estudante fazer uma adaptação do texto para o teatro, uma encenação, sim, algumas outras atividades que sejam atraentes, né? E que os façam ser leitores também. E dentro de toda a profissão que você vai exercer, é preciso leitura. Para compreender qualquer texto, é preciso ler. Né? Então, se vou ser advogado, vou ser engenheiro, qualquer profissão que você vai exercer, é preciso ter leitura para saber compreender um texto. Né? Então, durante toda a vida. Então, é uma coisa necessária mesmo. E quando se apaixona, não passa a ser um hábito, mas sim um prazer, né? Então, a leitura acaba fazendo parte da sua vida, mas com uma atividade prazerosa mesmo, né? E não se consegue se escrever bem se não se tem uma formação, né? Um hábito da leitura. Como é que você escreve? Eu me lembro, quando eu estava ainda na faculdade, e que alguém diz assim, os engenheiros não sabem escrever. E eu dizia, mas por que isso, né? Por que não sabem escrever? Porque não é, lógico, na faculdade os livros são técnicos e se perde essa leitura que, na nossa época, eu acho que nós somos contemporâneos, nós tínhamos na escola, no início do ano, uma lista dos livros que nós tínhamos, né, de dar conta. Nem sempre eram leituras muito agradáveis. E um detalhe que a minha filha chamou a atenção, mamãe, quando ela estudava, ela dizia, tal livro não me era interessante e hoje é. Então, principalmente literatura portuguesa, que para a gente, na época, né, o romantismo era algo assim, um pouco fora da nossa realidade, né? E hoje ela lê, ela diz, mãe, hoje tem um outro encanto. Então, assim, a leitura, ela se renova. Livros que lemos no passado, por exemplo, Olhar os Lírios do Campo, era um livro quase que obrigatório, né? Do Érico Veríssimo, e que, na leitura, hoje, tem um outro olhar, com a maturidade, Machado de Assis, principalmente. Tá? Então, eu acho que é fundamental a leitura em qualquer área de formação que nós estejamos. Tem de ser incentivada a leitura. E esperando que com o prejuízo que nós estamos tendo, né, nesses últimos 2, 3 anos, essas crianças que ficaram fora da escola, poucos com oportunidade de acesso a um ensino de qualidade, porque a maioria, se nós pensarmos, como é que eles tinham aulas, né, online, se nem internet eles não possuem. Então, eu acho que nós vamos ter aí algum prejuízo. Então, tem de se criar uma forma de incentivar com que esses que perderam a educação formal, que eles busquem na leitura encontrar caminhos aí para superar essas dificuldades que virão. Eu acho que essa geração aí, nesses 2, 3 últimos anos, foi muito prejudicada, né? Principalmente os mais vulneráveis, né? E talvez eu acho que nós perdemos aí a oportunidade durante esse período de ter um grande trabalho de leitura, né? As casas para formar leitores. Então, nós perdemos aí uma oportunidade, né? De ter aí a formação de leitores durante esse período, né? Agora, eu percebo interessante, você falou que alguns livros que nós temos assim na juventude, na infância e tal, principalmente na juventude, né? Durante o período escolar, alguns livros que achavam, poxa, que livro chato. E depois, hoje, numa releitura, você acaba achando interessante, falando, poxa vida, porque a visão é diferente, é claro.
claro, né? Claro. Então você percebe, sim, a grandeza até daquele livro que você está lendo naquele momento. Então é interessante. Outra coisa que eu percebo, você falou que é o escritor, a importância da leitura para o escritor. Então, em algumas atividades que desenvolvo, algumas pessoas chegam e falam, puxa vida, eu queria escrever, queria ser escritor e tal, como eu faço? Então, às vezes eu pergunto, mas e como é que você lê muito? Não, leio pouco. Falo, puxa vida, como uma pessoa quer ser um escritor, né? E lê pouco, né? Poxa, quem vai ler outro livro se você nem gosta de ler? Então, quer dizer, fica difícil, né? Então, aí você começa a falar, não, eu acho que o início é esse, você fazer uma grande leitura, né? Escrever baseado em autores, daquele que você está lendo, e depois aí você vai procurar e ter o seu próprio estilo no futuro, né? Mas, de imediato, é preciso que você leia bastante para poder começar a desenvolver, escrever seus textos, né? Então, a gente percebe isso e também o grande falta que faz é ter um grande professor. Então, eu que visito muitas escolas, né, com meus projetos de leitura, eu percebo uma grande diferença entre você ter um grande professor que gosta da leitura, gosta da literatura, né, que é apaixonado por isso. Então, você percebe a diferença nos seus estudantes, nos seus alunos também, né? Então, a gente vê que é uma maneira diferente. Então, o resultado de um projeto meus projetos de leitura são aplicados sempre em escolas públicas e aí com a finalidade até de criar uma oportunidade para eles, né, dizendo, olha, as outras pessoas, tem pessoas que lêem bastante, então é preciso que você leia muito também para que você possa competir, né? Então a gente leva e percebe essa grande diferença quando é um professor entusiasmado, então todos os seus alunos, né, também são entusiasmados e querem fazer uma leitura perfeita, mostrar sua atividade. Então, a gente percebe essa grande diferença, não só nas escolas, mas até alguns municípios também, né? Então, alguns municípios que a gente desenvolve para palestras e visita, percebe também que alguns municípios são leitores, quer dizer, então, o líder, ele é leitor, né? Gosta, acha fundamental a leitura e acaba passando isso também, né, para os seus professores, seus coordenadores, então aí tem um resultado muito maior de leitura no município, né? Então, acho interessante isso e, com certeza, a gente percebe numa conversa com o garoto, né, aquele que é leitor, né, consegue colocar seu ponto de vista de maneira diferente, concatenar suas ideias, né? Então, a gente percebe essa grande diferença no garoto, naquele que é leitor, não é? Eu já trabalho com educação popular, porque, como eu trabalho com comunicação de riscos, para uma população já pouco escolarizada, que teve poucas oportunidades, são trabalhadores de fábricas, tá, que trabalharam anos a fio com um determinado material, uma matéria-prima cancerígena, e hoje desenvolvem doenças. Mas nem todos conheciam os riscos a que eles foram submetidos anos a fio. Então, eles hoje já fora, né, do seu local de trabalho, da produção, e a maioria já com alguma sintomatologia, alguma doença, né? Então, o meu trabalho, né, nessa parte da educação é comunicação. Então, eu tenho de traduzir, tá? Então, eu produzo material com uma linguagem palatável para um público não habituado à leitura, tá? E que eu vejo, por exemplo, a gente acabou de publicar um livro que conta a construção social deste movimento que proibiu no Brasil o amianto. Eu trabalho há mais de 30 anos nessa seara, que é a extinção do uso desse mineral, que é um reconhecido cancerígeno para os seres humanos. Agora, eu preciso comunicar isso não só a ele, que de alguma forma ele conhecia o mineral, conhecia a matéria-prima, mas os seus familiares. Porque quando ele adoece, a família precisa ter informações. Tá? Não só voltado à busca de um diagnóstico, à busca de um tratamento, como também de reparação, no caso, se for devido. Então, esse trabalho, né, é um trabalho de fazer uma tradução, né, para que esse assunto, que é árido, chato até, porque para aquele público leigo, né? Então eu tenho de trabalhar com várias formas de comunicar isso. Então a gente trabalha com materiais que vão desde
o uso da internet. Eu acho que isso daí foi algo que avançou para a gente em termos de agilidade, rapidez e capilaridade, mas também de fazer materiais e fazer com que eles leiam. Então, por exemplo, quando um trabalhador chega para mim e diz assim, sabe aquela página do livro? Eu fico tão contente, porque diz assim, o livro o atingiu, ele conseguiu entender o que estava escrito, que eu acho que esse é o nosso papel, né? De comunicar, de fazer com que algo que talvez não seja tão fácil, agradável e tudo, possa, pelo menos, ser inteligível a esse público. Então, é um desafio diário, né? É um desafio diário e agora eu estou já me programando, trabalhamos com revistas, com folhetos, com cartilhas, a depender do público, muito também na comunicação visual, não é? E vamos produzindo um livro junto com o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, né? Então, é muito importante, de todas as formas que nós pudermos comunicar, né? E entender que nossos públicos são muito variados, principalmente um país como o Brasil, né? E eu fiz uma tradução de um livro italiano, esse já era apesar de ser o mesmo tema, ele conta a história, a saga de uma família que passou por todas as dificuldades, né? E esse livro chegou às tribos indígenas. Eu recebi cartas que eu levei para a Itália para mostrar para essa família. Porque apesar de ser um romance, mas era né, verídico, real. E as cartas que nos chegaram, a gente distribuiu esse livro, tá? E chama A Lã da Salamandra, tá? Que é enfim, tem toda uma história com Marco Polo e tudo. E o retorno vindo de indígenas escrevendo, sabe? Olha, foi muito interessante, eles ficaram muito emocionados. É interessante você dizer que a partir da leitura, né, a partir de um livro, assim, de uma história e tal, da maneira que é contada, né, às vezes você acaba mudando, assim, comportamento e a postura das pessoas, né, a visão das pessoas, né. Então, eu tenho, por exemplo, tem um livro meu, Sofia Ser Solidária 10, né? Então, falando de uma menina aí que vai fazendo várias atividades com os amigos de hospitais e tal, algumas atividades, assim, de filantropia, né? E aí o projeto foi executado numa escola no Sul, com esse livro, e aí os alunos se mobilizaram e acabaram fazendo algumas atividades no asilo no município, né? Então, motivados pela leitura, né? Pela leitura. Eu tenho um livro que eu estou escrevendo agora, chamando Revivendo Vidas, falando sobre a pessoa ter atividade na sua velhice, né? Então, aí esse personagem, ele sai visitando aí alguns amigos e aí vendo, alguns que eram diretores de teatro, outros faziam pintura, várias atividades artísticas, tocava piano e tal, e que hoje estão em casa lá sem fazer nada, assistindo televisão e coisa assim. Ele começa a visitar esses amigos aí, estimulando-os a voltar a fazer alguma coisa na área dele, com a arte, né? Então, alguns aí ele vai, aí aquele que é diretor de teatro acaba dirigindo um grupo de teatro numa escola pública e tal, e acaba ele voltando e vendo aquela empolgação do personagem, daquele artista, né? Revivendo realmente a sua vida de maneira diferente, né? Então, uma história aí contando aí que a pessoa pode ser útil, quando ela é útil, né, para a sociedade, ela acaba fazendo um grande bem para ela também, né? Então, aquilo que a gente vem fazendo, que você faz, que eu faço por aí hoje, de forma espontânea, né? A gente contribuindo com a sociedade, mas na verdade você está contribuindo com você mesmo, né? Quando você traz esse resultado todo, né? Com certeza. Eu acho que assim, nós passamos aí 30 anos das nossas vidas envolvidas nos nossos projetos pessoais, enfim, né? Até porque precisávamos trabalhar e tudo. Só que todo esse acúmulo, é o que você está falando, né? Ele não pode ficar como algo do passado. Ele tem de ser algo extremamente útil. É como eu digo, hoje eu estou mais ocupada até do que o tempo na auditoria, porque lá eu tinha de produzir textos técnicos e claro. pareceres, e a leitura me ajudou muito, porque eu tinha de
dialogar com outras áreas do conhecimento que não era propriamente, eram propriamente da engenharia, mas eram da área do direito. Como fazer um juiz entender algo tão Técnico, né? técnico. Então, eu acho que esse papel nosso, e a gente, enfim, se ocupou disso por muito tempo, mas agora, já numa outra perspectiva de vida, tá? Eu acho que a gente pode, sim, aproveitar essa experiência e tá aí ajudando as diversas formas. Você com o seu trabalho nas escolas, eu com os movimentos sociais pela saúde, ligado à saúde do trabalhador diretamente, aquele que, de alguma forma, teve um trabalho que o colocou em risco e que pode trazer prejuízos a longo prazo. Então, eu acho que tudo isso é muito importante. Eu acho que nós podemos, sim, contribuir. Eu acho que a academia tem um papel importantíssimo nisso, que é nos juntar, principalmente esses que já estão numa outra fase, e a gente, além de trocar experiência, saber do que eu posso estar contribuindo com o teu trabalho e você com o meu, de repente, nessas reuniões que nós temos aí, eu tenho várias reuniões, convidá-lo, e já o faço aqui, tá? Para que venha conversar com ele sobre uma literatura, sobre algo que possa ser muito próximo. Só um episódio, nós fomos visitar uma mineração e eu levei o presidente da minha associação, que é um trabalhador com pouca escolaridade, mas de uma inteligência brilhante. E aí ele diz assim, quando nós estávamos chegando e vendo aquele cenário de devastação ambiental, que a minha área também dialoga com a questão ambiental, e ele diz assim, pois é, e ele foi formado pela pastoral operária e que fazia muito uso da leitura, e ele diz assim, pois é, eu li um livro, tá, e que era isso, era o Germinal. Então, quer dizer, eu achei tão importante, porque ele conseguiu relacionar uma literatura francesa do século XIX e que estava presente ali, lá em Goiás, e a gente sobrevoando aquela devastação ambiental. Para mim foi uma experiência muito rica, tá? E eu disse, realmente, o Germinal Zola aqui, e a gente, tá? E ele, um trabalhador, um operário com pouca escolaridade, mas que foi formado dentro da literatura, da leitura. Eu acho isso, sabe, me emocionou. O estímulo deve ser também muito dos filhos, né? E dar essa liberdade aos pais, porque alguns filhos também acabam usando muito seus pais, aí não deixando o livro para que ele realize seus sonhos que ficaram para trás, né? Na sua juventude, às vezes, algumas ideias, alguns projetos, né? Que queriam fazer, pintura, desenho, canto, várias coisas, né? Que às vezes se tinha ideia de fazer e ficou para trás, e por conta de ter que trabalhar e ganhar dinheiro para sustentar a família, essa coisa toda, né? Então, é muito interessante que os filhos também permitam, né? Eu, por sorte, os meus filhos, provavelmente os seus também, me dão essa liberdade de fazer da minha vida aquilo que eu quero fazer daqui para frente, né? Então, é interessante isso, a gente ter esse apoio também dos filhos para que vocês possam fazer isso, né? As pessoas possam aí, durante a sua vida aí, enquanto é possível, né? Fazer aquilo que lhe dá prazer, né? E aquilo que você diz, até às vezes se trabalha até muito mais. Sim. Por muitas vezes a minha esposa fala, não, chega, vamos parar de Aposentou. trabalhar, chega, e tal, e a gente acaba se envolvendo, não, mas eu quero concluir isso aqui, quero e tal, mas você está fazendo uma coisa que é prazerosa, né? Não é mais um trabalho tão exaustivo, tão cansativo, né? Aquilo que te dá prazer de fazer. Então é interessante sim, uma maneira de se viver esse período de vida que nos resta, né? Sim, e sim. que para mim serão muitos, até os 100 pelo menos. Eu também. Eu também pretendo continuar muito útil. E uma coisa interessante que os presentes que a minha filha me dá, às vezes eu não consigo acompanhar, são livros. Olha que Ela tem me interessante. dado livros de presente, tá? E é impressionante a quantidade de livros que eu ganho dela. Tá? E, como eu disse, ela herdou uma biblioteca de um parente falecido, que tem, assim, clássicos e tudo. E ela devora, sabe? Olha E que são maravilha. livros
pesados, enfim. Aham. Eu fico muito Maravilha. feliz de ter podido influenciá-la. Ela é da área de humanas, quer dizer, Certo. poderíamos até ter dificuldades, né? Certo. Mas ela... e me dá muito orgulho de saber que... Isso, e foi muito engraçado, porque ela comentando desse atual livro que ela está lendo, que ela pegou lá na Certo. biblioteca Tá. e tudo, e eu disse, gozado, eu li esse livro, eu não me lembro detalhes, mas eu lembro de um específico, um nome e de um episódio, de uma calça rasgada num recreio, sabe, que me marcou na minha juventude. Ela ficou tão feliz, porque a gente encontrou Interessante. elos, vamos dizer, com um distanciamento de 40 anos aí, certo. tá? Do mesmo autor, do mesmo livro. Então, e aconteceu muito recentemente. Que eu quero agradecer aí a participação aí nessa roda de conversa, esse bate-papo nosso muito interessante, né? E que venham outros, né? Agradecer aí a direção da FEPESP, né? Pela oportunidade de criar, ter essa roda de conversa aí, com a oportunidade de a gente conversar sobre literatura, sobre vários assuntos, né? E principalmente estar aí conversando com os acadêmicos aí, mostrando aí também o nosso trabalho dentro da Academia de Letras, Ciências e Artes da FEPESP, né? E torcendo aí para que volte logo aí a ter as nossas reuniões aí presenciais aí, para que a gente possa aí trocar ideias e discutir aí com os nossos confrades e confreiras, né? Sim, e também dizer que uma das coisas que nós sentimos falta e que eu até conversei com algumas, né, dos nossos companheiros aqui da ALCA, que foi as nossas colônias de férias, para que a gente deixasse as bibliotecas ali mais acessíveis, Visíveis. visíveis, e que a gente estimulasse que elas tivessem livros para todas as idades, porque às vezes a gente vê o pessoal sentadinho ali, muitos ficam na televisão, enfim, mas outros ficam sentados ali que poderiam utilizar aqueles momentos em que ficam para a leitura. E eu senti isso, uma falta, de livros mais atraentes nas nossas colônias de férias. Eu acho que valeria a pena aqui para a nossa diretoria, que recém-empossada, né, e estimulasse. E que fizéssemos isso lá durante esses períodos de férias, onde ocorrem, às vezes, algumas atividades culturais. Lá existem, para as crianças, atividades que são extremamente, né, aliviam bem os pais durante os dias, mas que também promovesse rodas de leitura ali nas colônias de férias, nas atividades com os monitores. Eu acho que isso daí seria realmente muito interessante, útil e ajudaria muito na formação dos nossos jovens. Perfeito, ótima ideia mesmo. Está aí a sugestão aí, olha aí. Foi um prazer enorme reencontrá-lo, hoje um pouco mais, porque durante essa dinâmica das reuniões a gente às vezes não tem tempo. E queria agradecer o convite que me foi feito, um convite honroso, e de poder compartilhar uma pessoa tão ilustre, e agradecer principalmente a nossa FEPESP por por uma atividade para a gente importante, a comunicação com os nossos associados, para que eles conheçam um pouco mais o trabalho, inclusive, da nossa academia, para que ela fique cada vez mais visível aos olhos dos nossos associados, já que somos tantos servidores, e desejar que essas rodas de conversa aconteçam com maior frequência, que possamos nos reencontrar em breve, presencialmente, e desejar, então, um sucesso para essa nova gestão, para que ela continue esse trabalho árduo, além da valorização da nossa categoria, os servidores, e também mostrar o quanto ainda a gente tem a contribuir para esse país que precisa tanto, cada vez mais. Pois é, eu também quero agradecer a oportunidade de ser convidado para essa roda de conversa, esse bate-papo, essa conversa aqui interessante, Fernanda, e conhecer um pouco mais do seu trabalho, que a gente conhece já assim, na nossa academia, nas nossas reuniões,
mas de forma muito superficial, né? Já que a reunião ali são com todos os acadêmicos, né? Uma grande parte dos nossos acadêmicos ali na reunião. E nós aí conversamos um pouco mais aqui, interessante também, né? Os associados conhecer o trabalho da academia, dos seus acadêmicos, né? O trabalho que vem desenvolvendo, né? E veja aí a nova diretoria aí, uma boa gestão aí, né, na condução na nossa academia, né, e na nossa também academia, que foi eleita aí, nova eleição, e também a diretoria aí da AFEPESP, né. Então, desejo aí sucesso nessa gestão aí, na condução dos trabalhos aí em prol dos associados, né. A Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo agradece a sua companhia nesta roda de conversa, ao mesmo passo que se congratula com os nossos convidados pela disponibilidade e pelos ensinamentos. Aguardamos os seus comentários e manifestações.